Graça e paz, querido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, né? E muitas vezes a gente pensa que a fé é algo importante apenas para nós, né? Para como nós vamos viver aqui na Terra, para como nós vamos proceder aqui na Terra. Mas antes de tudo, eu queria que você entendesse que a fé, ela é importante para Deus. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Em Romanos 14, no versículo 23, na parte B, diz assim: e tudo o que não provém de fé é pecado. Lá em Hebreus 10, no versículo 38, diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, queridos, primeiro, antes de tudo, eu quero te dizer que se você é cristão, se você ama a Deus, se você busca a Deus, você precisa entender que você precisa ter fé, né? Não apenas para viver aqui na terra, mas para agradar a Deus, você precisa ser um homem e uma mulher de fé, né? A gente pode ver na Bíblia que Jesus, ele se admirou da fé de algumas pessoas, como por exemplo, na história do centurião, que quando foi falar, que encontrou Jesus, né, que buscou a Jesus e pediu para que Jesus curasse o seu servo. E lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 10, a gente pode ver, a Bíblia diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, aquele centurião, ele foi pedir a Jesus que curasse o servo dele. Jesus disse: eu vou lá. Mas ele disse: olha, eu sou homem de autoridade e eu entendo que se daqui mesmo você disser, se você liberar uma palavra, o meu servo será curado. E aquela fé, a Bíblia fala que ela admirou a Jesus. Jesus ficou admirado, porque a fé agrada a Deus. Amém? É pela fé que as coisas possíveis para Deus se tornam possíveis aos homens. Porque é pela fé que tocamos o poder de Deus que faz tudo possível. Então, querido, não tem outra forma de Deus agir aqui na terra, senão através da fé, através de mim e de você. Amém? Nós podemos ver também que Jesus repreendeu os discípulos pela sua incredulidade. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, diz: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Essa passagem é quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos acordaram Jesus, né, porque havia uma grande tempestade e eles estavam com medo. E Jesus repreendeu eles, dizendo: por que vocês têm medo? Vocês têm pouca fé, né? E Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, a partir do versículo 25, no Sermão da Montanha, Jesus começa dizendo o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os vossos próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Jesus repreendeu as pessoas dizendo, vocês estão preocupados com coisas tão pequenas, homens de pequena fé. Vocês não conhecem o Deus que vocês servem? Então, querido, quando você se preocupa, você está dando um recado para Deus. Você está dizendo que você não crê naquilo que Ele já te deu. Né? Então, eu queria chamar a tua atenção, que quando nós cremos, nós não devemos andar preocupados. Né? Deus se importa com você. Deus é o seu Pai e Ele está cuidando da tua vida. Então, por que você está preocupado com o que você vai comer? Por que você está preocupado com o que você vai vestir? Não é a vossa vida mais do que o vosso corpo? Então, eu queria te deixar com os olhos bem abertos a respeito disso. Nós precisamos de fé. O justo viverá pela fé. E como é que nós recebemos a fé? Lá em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos meditar naquilo que Deus disse para nós. Né? Então, por exemplo, quando eu leio lá em Mateus, o Sermão da Montanha, quando Jesus fala várias coisas, eu entendo qual é a vontade de Deus para mim. Então, é nisso que eu devo meditar. É isso que deve sair da minha boca. Se você quer saber como está o seu nível de fé, você precisa saber o que está saindo da sua boca. O que você tem falado na sua casa? Como é que você tem falado às pessoas que chegam? Como é que você tem falado às situações que se levantam diante de você? Sabe, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também disse, tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, o mundo, querido, ele já foi vencido. Jesus venceu, né? Jesus venceu por mim e por você. Então, nós precisamos chamar a existência e declarar aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Eu não sei as situações que têm se levantado na sua vida, né? Eu não sei quais são os relatórios que têm se levantado na sua vida, mas existe uma verdade a seu respeito. Existe uma verdade que já foi estabelecida. E essa verdade é a palavra. Essa verdade é a palavra. E como nós trazemos essa verdade para a nossa vida? Através da fé. A Bíblia diz lá em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Então eu quero te convidar nessa manhã a chamar a existência, a trazer a realidade da palavra para a sua vida. Amém? Deus se importa com fé. Deus se importa com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nessa vida. Deus se importa com você. E a ferramenta que Deus te deu para trazer as realidades do céu para a terra foi a fé. Amém? Querido, quando nós entendemos que o nosso Pai cuida de nós e que nós temos uma ferramenta que pode trazer à existência aquilo que está nos céus para a terra, nós podemos descansar no Senhor. Lá em Hebreus 4, diz assim, 4:3 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. E nesse versículo, né, ele fala de uma profecia que houve lá em Salmos, né, que ele continua no versículo, diz assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E quando Deus falou isso, ele falou para as pessoas que não creram nele. Nós não estamos no grupo daqueles que não creram. Nós somos da fé. Nós somos da fé. Então você precisa descansar. Larga esses pesos que estão prendendo você. Larga tudo aquilo que está prendendo a sua vida de prosperar. Larga tudo aquilo que está prendendo você de correr a carreira que Deus tem para você. Sabe? Deus tem mais. Deus tem o melhor. Ele se alegra com a prosperidade do seu filho, do seu servo, do seu justo. Deus se alegra com a sua prosperidade. Deus se alegra, querido, quando você está curado. Deus se alegra quando você está cheio de vida, cheio de saúde. Deus se alegra quando você está bem. Deus se alegra quando você está por cima e não por baixo. Então, deixa eu te dizer, essa é a vontade de Deus. É isso que a palavra nos garante. Amém? Lá em 1 João 5,4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, eu acho muito interessante quando João fala que essa é a vitória que vence o mundo. Né? Ele não está falando, isso é uma das formas de vencer o mundo. Não. A vitória, ela já foi dada, querido. E é a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Então, pega isso, pega a palavra e começa a aplicar na tua vida. Sabe? Eu posso celebrar a minha vitória hoje, porque ela é uma realidade agora. A sua vitória é uma realidade agora, não amanhã. Vou esperar os relatórios mudarem e aí sim eu vou ter a minha vitória. Não. A sua vitória, ela foi conquistada lá na cruz por Jesus. Amém? Então, as estratégias do diabo sempre serão as mesmas. O que ele continua tentando é nos fazer duvidar da palavra de Deus. Se escolhermos acreditar nas suas mentiras, a vida de vitórias que Deus tem para nós será interrompida e dará lugar a uma vida de fracasso e morte. Então, querido, pega o relatório do diabo, pega o relatório que o diabo trouxe para você em algum momento nessa semana, nesse mês, nesse ano, eu não sei qual foi o relatório, mas amassa ele, joga ele fora. E pega a verdade de Deus para a sua vida. Porque quando nós pegamos essa verdade, nós teremos uma vida de sucesso e de paz. Amém? Então, seja abençoado. Decida pegar essa palavra com toda a firmeza. Com toda a firmeza que você tiver. Feito um cachorro, né? Aquele cachorro bem forte, um pitbull. Você já viu quando ele morde algo, ele não solta. Ele não solta. Ele pegou aquilo ali. E ele não solta. E assim devemos ser nós com a palavra de Deus. A gente deve pegar. E a gente não deve soltar por nada. Não solta por nada. Não solta por nada. Não deixa as circunstâncias dizerem o que você vai crer. Mas pega a palavra e segura ela com toda a força que você tiver. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Seja abençoado.